Então quase metade da nossa comunidade saiu. Bom dia. Livro de Isaías, capítulo 43. Podes abrir a tua Bíblia, se faz favor. Livro do profeta Isaías, então no Antigo Testamento, na Primeira Aliança, no capítulo de número 43. E nós esta manhã vamos focar a nossa atenção especial nos versículos que vão do 1 até o 13, embora vamos tocar noutras partes do capítulo. Então, Isaías 43, versículo 1, a versão da Bíblia que eu vou ler é a revista e atualizada. E diz então assim: Mas, agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando, subentende, se passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sabá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amarei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entrega, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Versículo número 7. E a todos os que são chamados pelo meu nome, os que eu criei para a minha glória e que formei e fiz. Traze, ó povo, ainda que tens olhos e cego, e és cego, e surdo, ainda que tens ouvidos. Todas as nações congreguem-se e os povos reúnam-se. Quem de entre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: a verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me criais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Peço, por favor, que vão na vossa Bíblia até Mateus capítulo 10, se faz favor. Mateus capítulo 10. E peço que, em silêncio, no vosso pensamento, leiam para vocês mesmos o versículo 28, o 28º versículo. Versículo 28. Leiam para vocês em silêncio. Mateus 10, 28. Leio. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Voltemos a Isaías e oremos. Entendemos, ó Deus, pelaquilo que a Tua própria palavra nos ensina, que aquilo que Tu estás a fazer em nós, ao processualmente nos transformar à semelhança de Cristo, ao nos levares a vivermos essa vida que Tu planeaste que nós vivêssemos, e atrevo-me a dizer, não apenas a nossa vida, mas a nossa existência ser vivida como Tu a planeaste. Nós entendemos que isso acontece pela Tua palavra. Esse processo transformador que nos conforma à semelhança de Cristo acontece com base na Tua palavra. Acontece única e exclusivamente com base na Tua palavra, a partir do sacrifício de Jesus Cristo e a Sua ressurreição, que nos substituem no pagamento do nosso pecado. E por isso, ó Deus, quando nos abeiramos de considerar a Tua palavra, pedimos que o Espírito Santo nos ensine aquilo que precisamos de aprender, nos faça lembrar aquilo que nós precisamos de lembrar da Tua palavra, e então nos transforme. Para que aquelas verdades tão importantes que nós estivemos a cantar ganhem um significado mais efetivo em cada um de nós, no íntimo de cada um de nós e em nós como uma comunidade, como uma família de famílias. É a nossa oração, então, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se porventura eu te pedisse que me dissesses qual foi o versículo lá em Isaías 43, na porção que nós lemos. Qual foi o versículo que captou a tua atenção? Eu não sei qual seria o versículo que tu irias dizer. Todavia eu quero continuar a fazer aquilo que é absolutamente crucial que se faça quando nós consideramos um versículo da Bíblia. E permitam-me aqueles que, como nós, pastores, nesta comunidade, têm cada vez mais progressivamente tomado a responsabilidade de partilhar a palavra de Deus, não só nesta comunidade, como as outras comunidades nascentes que nós temos associado a esta. Tenhamos sempre, nós que temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, seja na pregação, seja ensinar em pequenos grupos, em grupos de interesse. As crianças, os jovens, as senhoras, os homens, os grupos familiares, o que for. Sempre que nós ensinamos a palavra de Deus, mantenhamos sempre este princípio que é absolutamente vital e determinante. O texto tem que ser considerado no seu contexto. Começarmos a tomar partes de afirmações da Bíblia isoladas de onde elas estão enquadradas pode até nos levar a conclusões distintas daquelas que Deus pretende com o texto que Ele mandou escrever. Este é mais um texto de Isaías em que o protagonista principal, o protagonista central é o próprio Deus. Notem a expressão diz o Senhor. Tenham então a vossa Bíblia ali à mão em Isaías 43. Reparem que esta expressão diz o Senhor, eventualmente as palavras podem estar ordenadas de maneira distinta, mas a expressão é diz o Senhor, está no versículo 1. Eu gostaria que tu encontrasses. Podes ver na tua Bíblia? Encontras lá, diz o Senhor? Já encontraste? Encontras esta expressão no versículo 10? Podes procurar? Vocês já sabem, eu acredito mesmo no valor dos cristãos manusearem, mexerem e lidarem com a sua própria Bíblia e não ouvirem apenas os pregadores. Já encontraste no 10? No versículo 12 também está? Já encontraste? No versículo 14? Agora por ti próprio encontra a última vez que aparece no capítulo 43 a expressão diz o Senhor. Falta uma. No versículo 16. A grande maioria deste texto é discurso direto do próprio Deus. Isaías, que é o mensageiro, está a reproduzir, está a replicar, está a transmitir as palavras que ele ouviu do próprio Deus. Este capítulo 43, tal como os capítulos que vão... Peço desculpa, a minha voz anda hoje afetada pelas alergias. Tal como os capítulos que vão do 40 até o 48,
coloca-nos naquele ambiente que eu já tenho referido, que é um ambiente idêntico a uma sala de tribunal, em que há uma demanda entre duas partes e espera-se que alguém faça juízo, alguém tire uma conclusão, alguém possa dizer qual das partes está com a razão. Nota o versículo 26, se faz favor. Posso ler? Desperta-me a memória, está a dizer Deus ao povo. Entremos juntos em juízo. Entremos juntos no tribunal, na sala do tribunal. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Estão a ver o ambiente? E é o próprio Deus que diz que o que está a acontecer é isto, e Deus está a dizer, tudo bem, vamos entrar em juízo. Se calhar eu, Deus, e obviamente aqui há um tonzinho de ironia, se calhar eu, Deus, estou esquecido de alguma coisa e vocês vão precisar de me relembrar algo que me escapou. Apresentem a vossa tese, apresentem os vossos argumentos, digam as vossas razões que talvez vão levar à conclusão que vocês é que estão com a razão e não eu. Vem comigo até ao versículo 9, a segunda parte do versículo 9. Repara lá o que diz. Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Então o próprio Deus dispõe-se a isso e Deus está a encorajar o povo. Tragam as vossas testemunhas, tragam os vossos argumentos, vamos tentar chegar à conclusão sobre o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Eu quero lembrar o que é que estava ali em debate, o que é que estava em disputa. Qual era a acusação do povo? O povo basicamente estava a acusar Deus do seguinte: primeiro, tu abandonaste-nos. Deixaste de cuidar de nós, abandonaste-nos. E é por isso que nós fomos derrotados por povos estrangeiros. Era o primeiro aspecto da acusação. O segundo aspecto da acusação, mais indireto eventualmente, mas que estava lá também: Deus, tu perdeste o controle das coisas. Tu perdeste o controle das coisas e perdeste o controle porque se calhar não és tão poderoso assim, não és seguramente o soberano. Quem sabe até os deuses da Assíria, os deuses da Babilónia, os deuses dos outros povos são mais capazes do que tu, é por isso que tu perdeste esta batalha. Do lado de Deus, o argumento, aliás, mais do que eu explicar o argumento, vamos ler, porque está no próprio texto. Vejam comigo a partir do versículo 22 do capítulo 43. Contudo, é Deus que está a dizer: não me tendes invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Eu não te dei trabalho com as ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanei os príncipes do santuário, e entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. Qual era o argumento de Deus? Não houve aqui nenhuma situação de abandono, não houve aqui nenhuma situação de falha de soberania, não houve nenhuma situação que aconteceu fora do meu comando. Aliás, o que aconteceu esteve sempre no meu controle, e o que aconteceu foi a consequência do teu pecado, foi a forma que eu encontrei para te castigar e posteriormente te restaurar para manter a relação que eu tenho contigo. Este é o argumento de Deus. Então, neste processo de dirimir, de debater os argumentos para chegar à solução do problema, este texto de Isaías 43 vai nos informar e explicar o que é que se tinha passado antes e vai nos informar profeticamente o que é que iria acontecer no futuro. No entanto,
eu quero vos dizer que a minha leitura, a minha avaliação do texto pessoal não faz sobressair aquilo que Deus diz sobre o que se passou antes e o que se vai passar depois, mas faz sobressair aquilo que mais me destaca, aquilo que mais me impressiona, é a forma como o texto, vez após vez, sublinha qual é a vossa identidade em mim. Quem são vocês em mim? E qual é o vínculo, qual é a relação que nos liga? Eu creio que muitas vezes nós podemos depressa ficar atraídos pelo aquilo que a Bíblia diz que Deus já fez ou vai fazer, ações. E procuramos Deus e queremos adorar a Deus por causa daquilo que Ele faz, poder. E andamos à procura de adorar um Deus de poder. Mas aqui no texto que eu vejo que Deus vai destacar neste processo de levar o povo a perceber o que estava a acontecer, é a insistência com que Deus explica quem é que vocês são em mim. E por isso que vocês são em mim, por essa identidade que vocês têm em mim, qual é o vínculo, qual é a ligação que eu tenho convosco? Há uma identidade do povo em função de Deus. E há uma relação que é inquebrável, é imutável entre Deus e o seu povo. Eu mais uma vez quero te pedir, não fiques tão depressa atraído pelas promessas daquilo que Deus fará, nem fiques tão depressa atraído pela afirmação histórica daquilo que Deus já fez. Tu precisas de perceber quem tu és em Deus. Qual é a tua identidade? Muitas das coisas positivas que acontecem na nossa vida acontecem na sequência de uma correta compreensão da nossa identidade. Muitas das desgraças, muitos dos problemas, desculpem a expressão, muitas das alhadas em que nós nos metemos, fazemos-lo ou por falta de convicção da nossa identidade, ou porque nós estamos à procura de ser algo ou alguém que na realidade nós não somos. Eu estou a tentar dizer que nós tendemos a ser mais atraídos pelo fazer, que está bastante associado ao poder, do que somos atraídos pelo ser, que tem que ver com a identidade, do que somos atraídos pela relação, que tem que ver com o vínculo e a pertença. Repara como este povo é designado no texto. Eu quero te dizer que Deus é o Deus dos indivíduos. Deus é o Deus dos nomes. Deus não é o Deus dos números. 185, 362, e não digo os últimos 3 dígitos, porque isto está a passar na net. Isto é o número pelo qual as finanças me conhecem. E depois há o número pelo qual tu és designado como cidadão, independentemente da pátria onde tu vives. E depois o Serviço Nacional de Saúde atribui-te um número. E depois, quando tu estás na escola, tens um número. Quando estás na faculdade, tens um número. E tu és um número. Para o serviço de telecomunicações, tu tens um número de contrato. Número. Mas Deus se relaciona connosco por nome. Reparem que o povo de Deus, no texto, é referido por Jacó e Israel. Isto está no versículo 1. Encontras? Está no versículo 22 e está no versículo 28. Eu penso que tu sabes a história associada a estes nomes. Há um nome que foi dado, para já estes nomes vêm de um indivíduo, um dos ancestrais lá no princípio deste povo. É interessante que o próprio Deus aceita ser conhecido pelo Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Jacó é o nome que ele recebeu de quem? Dos pais. Qual foi o nome que os teus pais te deram? Nome próprio. Que é teu. Tu podes ser daquelas pessoas que têm o azar de ter um nome próprio dado pelos pais que não é tão confortável ao ouvido da sociedade. Mas é o teu nome.
é de alguma maneira a expressão da tua identidade sob o ponto de vista humano. É o nome que te foi dado pelos teus pais. Em alguns casos foi pelos padrinhos, ou foi por uma tia, ou foi por um tio. Qual é o teu nome? Em alguns casos, há casos em que no registro, infelizmente, enganaram-se ao redigir e ficou o nome trocado, diferente daquilo que os teus pais pretendiam. Já o nome de Israel, quem é que deu? Foi Deus que deu aquele nome a Jacó para lhe dizer: face ao encontro que tu tiveste comigo e face àquilo que eu quero fazer de ti, tu não serás mais o enganador, mas serás Israel. E Deus, quando está nesse processo em tribunal, a tratar com o povo, Deus não diz: ó tu que fumas, ó fulanos, ó tu aí. Deus trata por nome Jacó e Israel. Mas por outro lado, é muito interessante para mim notar no texto que, conforme Deus sublinha a identidade do povo, Deus vai sistematicamente no texto relembrar quem Ele é. Vocês estão-me a confundir com ídolos da Babilónia, com ídolos da Assíria. Por favor, não me misturem. Vocês precisam de se lembrar quem eu sou. Mesmo nós, os três pastores, estamos a voltar a conversar. A laia de revisão, quem sabe, trará mudança ou não. O propósito da existência da nossa comunidade, da nossa igreja. Já agora, cabe aqui bem lembrar qual é o propósito da nossa existência. Não é só aqueles 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 120 anos em que nós vivemos aqui nesta terra com este corpo. Mas eu, quando digo a tua existência, é desde que tu és chamado à existência pela fecundação dos teus pais, até sempre. Eternamente. Qual é o propósito da tua existência, segundo a Bíblia? Não estou a dizer que está errado. João 17,3 diz que é conhecer Deus. A vida eterna, a substância da vida eterna é conhecer Deus. E na Bíblia é conhecer, principalmente para o pensamento hebraico, conhecer é uma relação de intimidade. E, obviamente, nessa relação de intimidade, nós traremos glória a Deus. O fim da nossa existência não é a nossa satisfação. O objetivo da nossa existência não é o nosso sucesso. Não é o nosso bem-estar. É conhecermos Deus. É nos relacionarmos com Deus. É para isto que nós existimos. E, portanto, é fundamental nós percebermos a nossa identidade embutida na relação que nós temos íntima com Deus, de perceber quem Ele é, de compreender quem Ele é, de experimentar quem Ele é. E Deus vai falar de si enquanto nos ajuda a lembrar quem nós somos nele e qual é o vínculo, qual é a relação que existe entre nós e eles. E eu espero devolver-vos depois a alguns textos do Novo Testamento, porque nós não somos Israel, nós não somos Jacó, nós não vivemos na primeira aliança, nós vivemos na segunda aliança. Aquilo que faz diferença hoje em dia é o Evangelho de Jesus Cristo. E nós precisamos de entender o ensino que está expresso neste capítulo de 43 de Isaías, à luz do Evangelho e à luz da pessoa de Jesus Cristo. É muito interessante. Vamos então olhar para o versículo de número 1.
Mas agora, o Senhor diz assim. E o Senhor diz assim, falando para o povo que Ele designa por Jacó e Israel. E repara lá aquilo que Deus diz. É um povo que foi criado por quem? É um povo que foi formado por quem? Primeiro eu quero destacar, chamar a vossa atenção que Deus está a designar uma pessoa coletiva. Parece que Deus está a falar com um indivíduo, mas na realidade Ele está a falar com um povo. Esta unidade comum, esta comunidade que é o povo. E é Deus que se está a dirigir a eles e Deus já vai dizer algumas coisas a seu respeito. O Senhor, na nossa Bíblia, na versão, é aquele nome, eu sou o que sou. Lembram-se quando Moisés estava a arranjar desculpas para não ir lá libertar o povo? Porque estava com medo, eu também estaria. A páginas tantas lembrou-se de um argumento válido e disse: Deus, quando eu chegar lá, eles vão me perguntar quem é que te mandou a fazer este trabalho? Qual é o nome que eu digo do Deus que está a me enviar? E Deus disse: eu sou o que sou. O Deus autoexistente, que existe em si mesmo. É independente de tudo e de todos. É um ser que existe em si mesmo. A filosofia diria que é o ser necessário, porque os outros todos são contingentes. Todos os outros seres, todas as outras coisas precisam de Deus para existir, precisam de Deus para subsistir. Deus não precisa de nada nem ninguém. Não teve início nem fim. Quando nós lemos Senhor na nossa Bíblia com maiúscula, está lá Yahweh, Jeová. Eu sou o que sou, diz. E reparem que ele está a dizer: sou eu que te trouxe à existência. Tu existes como povo, tu existes como nação, porque eu te chamei à existência. Sem a minha ação não existiria este povo que se chama Israel. Mas eu gosto do detalhe porque as palavras em hebraico têm pesos diferentes. Deus que te criou, que te chamou à existência, Deus que te formou, tem o sentido de que as características que tu tens, fui eu que te ajudei. Atenção com aquela ideia, que não vou entrar muito em debatê-la, de pensar que as coisas foram criadas no sentido que Deus disse haja, e a partir daí evoluíram por si mesmas. Estás a notar a nuance? Portanto, Deus é responsável pelo momento inicial haja, mas depois tudo o que veio a desenvolveu-se processualmente sem controle. E Deus está a dizer: não. Eu chamei-te à existência, criei-te e eu formei-te. O desenvolvimento que tu tiveste, as características que tu tens, fui eu que te ajudei. E reparem que a Bíblia, no Salmo 139, diz isso a respeito até de nós individualmente. Deus nos viu quando nós ainda éramos substância sem forma e Ele nos formou. Então, quem está a falar não é um qualquer. É aquele que é o autoexistente, o que está acima de tudo e de todos e é independente de tudo e de todos, mas é simultaneamente o Deus que chamou à existência aquele povo e que formou aquele povo tal como ele era. É esse Deus que vai falar. Quem é que te dá a identidade? De onde é que resulta a tua identidade? Eu tenho lido alguns livros que me fazem alguma comichão no entendimento, quando, por exemplo, fazem entender que nós temos que formar a nossa própria identidade. No máximo, tu tens que descobrir e compreender a tua identidade, porque a tua identidade foi-te dada. Tu não crias a tua identidade. Bom, podes tentar, mas vais sofrer muito à conta disso. O que é que este Deus diz? Não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É interessante. Não vou fazer aqui, obviamente, mas se quisesses, anotarias no teu bloco de notas esta expressão: não temas, não tenhas medo, e vê como é que ela aparece na Bíblia. Quantas vezes aparece, em que situações aparece? Deus constantemente vê-se na situação em que tem que nos dizer: não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo.
Porquê? Porque Ele sabe que nós somos dados a ter medo. Perante o desconhecido, perante a incerteza, perante aquilo que é maior que nós, perante a insegurança, perante os riscos, nós tendemos a ter medo. E aquele que é o que é, o Deus autoexistente, aquele que trouxe este povo à existência, que deu as características que esse povo tinha, está a dizer a esse povo: não tenhas medo, não tenhas medo. E não tenhas medo porque as coisas vão correr bem. Não tenhas medo porque o mal que acontece aos outros não te vai acontecer a ti. Não tenhas medo porque o melhor está para vir. Não temas. Versículo 1 ainda. Os porquês estão lá no versículo. Podes ler para ti? Eu encontro no versículo 1 ainda 3 porquês que sustentam esta exortação: não tenhas medo. Porquê é que o povo é convidado a não ter medo? Primeiro, porque eu te remi. Sequencialmente. Segundo, porque eu chamei-te. Terceiro, porque tu és meu. Deixa-me mexer aqui um bocado na ordem. Eu chamei-te pelo nome. Sabes como é que esta história de relação eterna com este povo começou? Havia, desculpem-me a expressão, um maduro lá, em Ur, dos caldeus, que vivia lá com os seus parentes e estava na sua vidinha. Sabem de quem eu estou a falar? Abraão. E Deus diz: olha, anda cá. Eu quero começar um relacionamento contigo e com aqueles que de ti vão descender. Porque o meu projeto é, a partir deste relacionamento que eu terei contigo e que eu terei com os teus descendentes, que haverá uma relação com todas as famílias da terra. E começou ali: eu chamei-te pelo teu nome. Agora, eu, como disse, eu espero depois fazer transportar isto para a aliança em que nós vivemos. Está bem? Chamei-te pelo teu nome. Nome próprio. No sentido, nós precisamos de não temer quando nos acharmos naqueles momentos difíceis da nossa vida, em que até virá à nossa mente a ideia: Deus esqueceu-se de mim, Deus abandonou-me. Os poderes do mal que rodeiam esta sociedade são maiores do que o próprio Deus. Nós precisamos de nos lembrar que Deus, quando nos chamou, chamou-nos individualmente, por nome. Deus é aquele ser que diz que sabe os cabelos que nós temos na nossa cabeça. Deus é aquele ser que diz que vai nos dar um outro nome que ninguém conhece. Eu chamei-te pelo teu nome. Segunda coisa que está aqui, não em ordem cronológica, mas que eu estou a destacar, é que eu te remi, eu te redimi, eu libertei, pagando o preço do teu resgate. E aí nós, recuando historicamente, nós sabemos que essa família que foi crescendo, a páginas tantas está no Egito porque fugiu da fome. Mas anos mais tarde acabam escravos. E viviam cada dia ao som de chicote a fazer adobes, tijolos rústicos. E o povo clama e suplica por libertação. E Deus liberta. Eu te redimi, eu paguei o preço pelo teu resgate. E depois é dito: tu és meu, tu pertences-me, eu sou o teu dono, eu sou aquele a quem tu estás vinculado. O que nos liga são laços inquebráveis, infindáveis. Estás a ver porque é que nós podemos não temer? Reparaste que até aqui Deus não invoca, vai fazê-lo mais à frente no texto, não estou a desvalorizar, mas o fundamento primário da exortação "não temas" é quem Deus é, Ele próprio, aquilo que Ele nos tornou nele. Entendes isto? Não temas, porque eu te remi. Não temas, porque eu chamei-te pelo meu nome.
teu nome, desculpem, não temas porque tu és meu. Podemos voltar a Mateus? Mateus 10? Estás lá? Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo, tanto a alma como o corpo. Perguntia de algibeira. Existem ou não seres, pessoas, coisas que podem tirar a tua vida física, matar o teu corpo? Há, não há? Há razão para um cristão, invocando a Bíblia, dizer nada nem ninguém vai me tirar a minha vida física? Há razão para um cristão, invocando a Bíblia, dizer o cancro a mim não me toca? Percebem a importância de ler a Bíblia no seu todo, de uma maneira completa? É o próprio Jesus que vai dizer, implicitamente, entende-se, que há quem possa matar o meu corpo e o teu. Há coisas, há pessoas, há seres. Se tu mergulhares, por exemplo, no Rio Nilo, numa zona onde há lá os guardiões do Rio Nilo, é que tu nem precisas ter uma azeitona na boca. Vais virar pitel. E não venhas com a conversa, Deus está comigo, o crocodilo, nem pensar, e se estiver com fome, ele até vai molhar o pãozinho no azeite lá ao lado e depois tu marchas. Assim é o cancro, assim é um despiste quando tu estás a andar a 180 km/h no teu carro. Alguns costumam dizer que os anjos saem aos 120. 120 km/h os anjos saem e o crente fica à sua responsabilidade. Na autoestrada, claro. Se for na localidade, os anjos ainda saem mais cedo. Nós precisamos, e já vou ler o contexto deste texto, nós precisamos de distinguir duas realidades. O mal que me pode acontecer ao meu corpo físico, nesta vida, e aquilo que não me pode acontecer à minha alma por toda a existência. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Reparem o contexto. Reparem o contexto destas palavras de Jesus em Mateus 10. Recuem comigo até o versículo 16. Vale a pena lermos, para nós não ficarmos com uma compreensão enviesada, torta, daquilo que está em Isaías, que o próprio Satanás, usando um salmo, quis apanhar Jesus. O raciocínio de Satanás errado foi assim. A Bíblia diz que Deus dará ordens aos anjos para te proteger. Vamos ao 23º andar e salta. O 23º andar é meu, tá bem? Era um ponto alto. E Jesus diz, não salto, porque também está escrito, para não tentares ao Senhor teu Deus. Quando tu saltas do 23º andar, podes fazer a oração do Pai Nosso. Podes fazer. Mas vais cair. E a probabilidade de morreres é altíssima. Enquanto tu e eu tivermos um corpo físico vivendo nesta terra, e os ducheses vão se transformar em constituição física. As picanhas. Tu já viste o sentido desta oração? Tu varres 1,5 kg de picanha e dizes: caloria nenhuma virá sobre mim, porque eu estou em Cristo. Estás a ver a lógica? É a mesma lógica. Cancro nenhum virá sobre nenhum de nós porque estamos em Cristo. É mesmo isso? É mesmo isso que a Bíblia no seu todo ensina? Reparem o contexto desde o versículo 16. É Jesus que está a falar.
Aquele que pagou o preço da nossa redenção. Não temas porque eu te remi. Aquele que vai pagar o preço da nossa redenção. Pouco tempo antes diz o seguinte, versículo 16. Eis que eu, Jesus, vos envio como ovelhas para o meio de quê? Achas assim tão estranho que tu e eu de vez em quando sintamos que alguém nos deu uma dentada na pá? Alguém nos fez mal? É óbvio. Nós somos ovelhas no meio de lobos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos aceitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará ao outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Versículo 24. Vejam o contexto daquela frase, não temam. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu, o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo às escuras, dizei-o em plena luz. O que se vos diz ao ouvido, proclamai-o nos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um ase? Nenhum deles cairá em terra sem consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Versículo 34. Não penseis que eu vim para trazer paz à terra. Não vim para trazer paz, mas espada. Pois vim para causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Qual é o significado disso? De que nós nunca vamos sofrer? De que nós nunca teremos contrariedades? Não, o ensino da Bíblia no seu todo, não pegando um versículo daqui e dali, mostra que sim, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser alvo de gozação. Eu não sei se tu tens presente, ainda hoje em dia, século XXI, ano 2019, há cristãos que são mortos pelo simples facto de se assumirem como cristãos. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Qual é o significado à luz da mensagem global da Bíblia que nós temos que entender? O que me acontecer aqui fisicamente ao meu corpo não escapa ao controle do Deus soberano. Amém? O que me acontecer fisicamente na forma como eu for tratado, até por parentes, não escapa ao olhar do Deus soberano. Agora, o que essas coisas não fazem é mudar a relação que eu tenho com Deus. Romanos 8, que o Tiago leu uma parte. Vale a pena, talvez, lermos. Romanos 8. Podem abrir lá. Romanos 8.
partir do versículo 31. Tem presente que Jesus Cristo veio à Terra, tornou-se humano como nós, viveu as mesmas realidades que nós vivemos. A Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas. Vai à cruz, carrega sobre Ele o pecado de toda a humanidade. Morre, é sepultado, ressuscita, para assegurar que aquilo que Ele afirmou na cruz está pago, era mesmo verdadeiro. E a partir daí, quando Deus nos chama, é o próprio Jesus que diz que não foram vocês que me escolheram a mim, fui eu que vos escolhi a vós. Quando nós somos feitos alguma coisa, nós somos feitos filhos de Deus. É isto que a Bíblia afirma. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os quais não nasceram de vontade humana, não nasceram por uma instituição, ou por um casal, ou por uma pessoa, mas nasceram da vontade do Pai. Esses são filhos. A partir desta condição, Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Ele, Deus, quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual Cristo está à direita de Deus, simbolizando posição de autoridade, e intercede por nós também, como foi dito antes, que o Espírito Santo intercede pelas nossas fraquezas. Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta o versículo 35. Será a tribulação que haverá na nossa vida? Haverá? Vai, eu quero ouvir uma resposta. Haverá? Sim, é claro que haverá. Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Ou será a espada? Ou será a doença? Ou será a solidão? Ou será o desemprego? Ou será a aposentadoria? Ou será o sistema político que está a crescer no mundo, ou que virá no nosso país? O que é que nos separará do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo e fomos considerados como ovelhas para o matador. Vejam bem, ovelhas no meio do lobo e ovelhas para o matador. Se não percebeste esta linguagem... Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, diz Paulo, que tinha essa experiência diária, constante, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as que estão por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, por exemplo, quando cantas aquele cântico de letra extraordinária, de música muito boa, tu me chamas sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Leva-me onde a confiança é sem fronteiras. Chegar a uma fé sem fundo. Tu achas que vais experimentar uma fé sem fundo no bem bom? Na frescura do ar-condicionado das instalações da igreja? Então porquê é que eu fujo tanto da adversidade? Porquê é que eu fujo tanto do incómodo, do desconforto? Bom, primeiro porque eu não sou masoquista e tu também não. Mas eu preciso de perceber que existem realidades que estão mais além do que o meu conforto, a minha segurança, a minha saúde, a minha reputação. E uma delas é a identidade, é quem eu sou em Deus. Eu sou remido pelo sangue de Cristo. Eu sou filho, chamado por nome, pertenço a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, para de te cansar emocionalmente e espiritualmente a tentares fazer as coisas para agradar Deus, para Deus te aceitar. Deus te ama.
Deus já te aceitou. Tu és filho, tu és filha. Para de tentar ser. Tu já és. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Para de construir na tua mente um conjunto de expectativas de que Deus será Deus e Deus estará comigo se a minha vida se passar assim. Porque quando tu estabeleces esta lista de expectativas e as coisas não se passam como tu pensavas, tu vais ficar frustrado e vais começar a acusar Deus de abandono ou de incapacidade. Mas o que te dá valor é a tua identidade em Cristo. Não é a qualidade de vida que tu tens. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nada vai nos separar. Refez alguém o texto bíblico para transformar numa poesia de uma música também. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. O vento é forte, profundo o mar, tua presença vem me acalmar, porque o teu amor não falha. Eu tenho sido extremamente edificado pelo testemunho de um irmão lá na nossa comunidade nascente da Margem Sul, que eu noto uma maior vitalidade, uma maior proximidade com Deus, uma maior perseverança, uma maior presença, um maior serviço na fase em que a mulher dele está a passar por um cancro. Não temas. João capítulo 4 é que nos vai explicar bem, com passagens, por exemplo, 1 João capítulo 4, não o Evangelho de João, 1 João capítulo 4, por exemplo, a partir do versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para nós vivermos por meio desse Filho. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe o medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Lembram-se o que é que Jesus diz lá em Mateus 10, 28? Se vocês tiverem que temer a alguém, temam aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma. Porque é que nós podemos ter segurança? Apesar do problema de saúde, apesar do problema social, apesar do problema profissional. A Dina estava-me a chamar a atenção de uma notícia que saiu, não sei onde é que eu vi isto. Eu já desconfiava, não é desconfiava, eu sabia que isto ia acontecer há já muito tempo. A eutanásia volta à agenda. Estava na cara que ia voltar. Não temas, porque as coisas vão ficar boas. Não vão nada ficar boas. Estava a conversar com a minha amiga Suzy e eu tenho esta convicção profunda. Nestes tempos e nos próximos que há, vai ser cada vez mais desafiante educar filhos. Cada vez mais desafiante. Vai ser cada vez mais desafiante caminhar com os nossos filhos enquanto eles fazem o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo secundário. Não temas porquê? Porque uma das coisas que vocês pais precisarão de fazer é mostrar e ensinar aos vossos filhos a identidade deles em Cristo. Agora, dificilmente tu vais conseguir passar isto aos teus filhos se tu não estás seguro disso. Se a tua identidade ainda está no fazer. Se a tua identidade ainda está no ter. Se a tua identidade ainda está no aparecer. Tu não vais conseguir passar, aliás, o que tu vais passar aos teus filhos é isso. Tu trarás os teus filhos às reuniões de crianças na igreja, mas no dia a dia, aquilo que tu vais estar a transmitir, subentenda a ideia que eu sou aquilo que eu consigo fazer. Não temas, porque eu te remi. E aí, eu acho que é possível educar os vossos filhos nas próximas gerações, nas dificuldades que houver, desde que seja nesse pressuposto. Não temas, porque eu te remi. Eu chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. E aí, se calhar tu vais precisar de ser um pai ou uma mãe que, por exemplo, quando se despede do filho,
não vai só dizer, tenha um bom dia na escola, tu se calhar vais orar com ele. Porque tu vais perceber que o teu filho, sim, também é uma ovelha aí pelo meio de lobos. Sim. Alguns devem estar a pensar, Paulo Pedro hoje está entusiasmado. Não, não, Paulo Pedro está a falar da Bíblia. E dos próximos tempos. E dos próximos tempos. E dos próximos tempos. Daí nós retiramos, e leio rapidamente, não quis desvalorizar, mas isto vem na sequência disto. Eu serei contigo. Eu serei contigo quando passares por águas, rios, fogo. Eu serei contigo. É um dos meus textos preferidos da Bíblia, é a afirmação de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no forno, que já estava bem quentinho. Adorem o soberano aqui da terra, senão vocês vão morrer. Nem o vosso Deus vos livra. Sadraque, Mesaque e Abednego dizem assim, mesmo que o nosso Deus não nos livre, o Senhor é que é Deus. Quando passares, eu serei contigo. É verdade que está dito que as águas não nos vão submergir. O fogo não nos queimará. Eu entendo que é o ensino que eu encontro em toda a Bíblia, inclusive na Segunda Aliança. Mesmo que nos aconteçam consequências físicas a nós, primeiro Deus não perdeu o controle das coisas. E aquilo não muda a nossa realidade eterna. E quando eu tenho dentro de mim a convicção profunda que em Cristo eu sou, não é porque eu mereci, eu em Cristo sou. O que acontece com isto é visto de outra maneira. Reparem comigo, porque ainda continua no versículo 3. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O assunto sou eu, não são vocês. Eu, Deus, não são vocês, nem és tu. Eu sou o Deus autoexistente, eu sou o teu Deus. Há um vínculo, há uma relação eterna e inquebrável entre nós. Eu sou o Santo de Israel, o separado, o especial deste povo. Eu sou o teu libertador dos males para te dar a vitória. E Deus vai lembrar algumas coisas que Ele tinha feito. Eu dei o Egito por teu resgate. Eu dei a Etiópia e Sabá por ti. Mais à frente eu farei o mesmo. Segunda parte do versículo 4. Darei por ti homens. Darei povos pela tua vida. E porquê que Deus vai fazer isto? É a primeira parte do versículo 4. Reparem este bombom delicioso sobre a nossa identidade que está aqui. Tu foste precioso aos meus olhos. Tu foste digno de honra. Eu te amei. Porquê que então dentro de mim, quando alguma expectativa que eu tenho não se concretiza, eu ponho logo em causa a pessoa de Deus, quem eu sou para Ele e o vínculo que nós temos? Estão a ver o que é que se passa em nós? É porque existe esta associação de ideias que se Deus me ama, Deus vai deixar que as coisas se passem como eu quero. Posso-te dizer que Deus não é batuteiro. Deus nunca vai ser envolvido no processo, seja o apito dourado, seja o dos e-mails, ou seja o que for. Porque Deus não anda a fazer batota. Deus, quando cria regras, as coisas passam-se como as regras. E o ser humano, quando optou pelo mal, o mal traz consequências. Então Deus vai andar a fazer batota constantemente só para te agradar a ti e a mim? No mundo tereis aflições. Tu vais comer o teu pão com o suor do teu trabalho. E sim, o nosso corpo fica com doença. O dinheiro está mal repartido pela humanidade, mas isso é um problema da humanidade, não é por causa de Deus. Se Deus me ama, eu terei de ter um salário justo. Não funciona assim, amigo, e Deus te ama. E Deus te ama. Repara que aqui diz, eu te amei, tu és amado de Deus. Para mim tu és digno de honra. Tu és precioso para mim. O salmista aí diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Quando eu vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas, tudo o que tu fizeste, e eu ponho-me a olhar para mim no espelho e eu pergunto, quem sou eu para que Cristo tenha vindo e morrido por mim?
Então será a fome, será a nudez, será a espada, será a angústia, será a perseguição, será a tribulação. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Versículo 5. Então não temas, porque eu sou contigo. Pois Deus até vai lhes dar a dica: olha, vocês que estão a ser despertos, eu vou trazer-vos de volta. Vai tudo voltar para a terra. Mas não tenham medo. Fecho só com a segunda parte do 6 e uma parte do 7. A meio do 6. Trazei os meus filhos e filhas da extremidade da terra. Trazei todos os que são chamados pelo meu nome, os que eu criei para a minha glória, os que eu formei e fiz. Repara bem aquilo que este texto diz sobre a tua identidade, quem tu és. Amado por Deus, honrado por Deus, valorizado por Deus, trazido à existência por Deus, feito com as características que tu tens e que nós temos como povo de Deus, como igreja. Filhos e filhas de Deus, chamados pelo nome, criados para trazer glória a Deus. Não temas, porque eu te remi. Versículo 8 diz-nos: tu que és um povo que tendo olhos ainda continua cego, tendo ouvidos continua sem ouvir nada, traz lá as nações, versículo 9, congreguem-se todos, reúnam-se os povos e tragam lá, tragam testemunhas, tragam quem possa anunciar e fazer ouvir predições antigas. Tragam lá as vossas testemunhas para que vocês se justifiquem e se conclua a verdade. Reparem um argumento interessante, isto vê-se que eu ia dizer de um advogado muito sábio em tribunal, mas não está aqui um advogado, é o próprio Deus. Vejam como é que Deus vai virar o argumento. Versículo 10. Vocês é que são as minhas testemunhas. Querem alguma prova de como eu amo e sou soberano? Olhem para a vossa vida. Então, se eu não vos amo, como é que vocês são o que são? Se eu não tenho mantido o controle, a minha mão sobre a tua vida, como é que tu chegarias aqui? Vocês são as minhas testemunhas. O meu servo a quem escolhi. Reparem, escolhidos por Deus, testemunhas de Deus, servos de Deus, tudo à volta da nossa identidade. E eu fiz isso com uma finalidade, e com isto que nós terminamos. Porque é que nós somos, vou relembrar a lista, porque é que nós somos amados por Deus, honrados por Deus, valorizados por Deus, tudo em Cristo Jesus, está bem? Porque é que nós somos trazidos à existência, feitos com as características que nós temos por Deus? Porque é que nós somos filhos e filhas? Porque é que nós somos chamados por nome pelo próprio Deus? Porque é que nós somos criados para lhe dar glória? Ou para quê? Qual é a finalidade? Porque é que fomos escolhidos? Qual é a finalidade que levou Deus a nos escolher? Porque é que somos testemunhas e servos? Versículo 10, do meio. Para que o saibais, e para que me creiais, e para que entendais. Deus quer que tu fiques a saber coisas. Deus quer que tu entendas coisas. Deus quer que tu creias coisas. E que coisas são essas? Os grandes mistérios da vida? Não. Que eu sou. Eu, Deus, sou. Entendes isto? O argumento aqui. Eu fiz isto tudo por ti para que tu saibas que eu sou. Eu mesmo. O Deus autoexistente. Antes de mim nenhum Deus se informou. O Deus eterno se formou. Depois de mim nenhum outro haverá. O Deus único, exclusivo. Eu sou o Senhor, o soberano. Fora de mim não há Salvador. A única salvação. Eu anunciei a salvação. O Deus que sabe tudo. Eu a realizei e a fiz ouvir. Não houve Deus estranho entre vós. O Deus santo, o Deus único. Vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, é o seu Deus. Ainda que houvesse dia, ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Quem és tu? Quem és tu? O 185, 362 e mais uns dígitos ao lado do teu número. O doutor, a professora, a doméstica, o desempregado. Quem és tu? A enfermeira, o empresário, a empresária. Quem és tu?
que tu te vejas como tu és, filho e filha de Deus, remido em Cristo Jesus. Então Deus vai estar connosco. Não tenhas medo daquilo que é inevitável. E enquanto estivermos nesta terra, vamos ter aflições. Isto é inevitável. Mas há uma coisa que nós podemos ter a certeza. Em Cristo Jesus, a nossa eternidade está garantida. Tiago, podes, faz favor, vir orar com as pessoas.